Quem já viu esse touro gigante ficar totalmente chocado e maravilhado com o seu tamanho? Mas não o leiloeiro encarregado a vender o animal. Ele estava principalmente preocupado e tinha algumas suspeitas sobre o que aconteceu com esse animal, e essas suspeitas eram tão preocupantes que ele acabou ligando para a polícia, e que bom que ele o fez. O fazendeiro Jason não tinha ideia de que o leiloeiro tinha descoberto o seu grande segredo. E segundo ele, apareceu para leiloar seu touro naquela tarde. Ele estava muito animado sobre todo o dinheiro que ele ganharia com a venda, mas uma surpresa desagradável o esperava. Quando ele chegou, havia vários policiais esperando na casa de leilão. Quando Jason percebeu que eles estavam lá para pegá-lo, ele tentou voltar para o carro e fugir, mas foi preso antes de poder dar outro passo. Jason perguntou estupidamente por que eles estavam fazendo aquilo. Quando o leiloeiro revelou a Jason o que descobriu, o fazendeiro sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Ele sabia que estava tudo acabado para ele. Mas como esse touro em particular poderia ser tão incrivelmente grande? Qual era o segredo de Jason e como o leiloeiro descobriu? Que o animal era enorme, ninguém podia negar. Assim que as pessoas entraram no leilão, todos os olhos estavam no touro. No entanto, enquanto a maioria das pessoas estavam totalmente espantada com o tamanho do touro, havia uma pessoa que olhava para ele com mais curiosidade. O que poderia ser este touro e a quem ele pertencia? Jason era um fazendeiro que estava no ramo há alguns anos. Ele era dono do enorme touro e estava muito animado para vendê-lo no leilão. Afinal, um touro daquele tamanho com certeza renderia muito dinheiro. Mas como o touro ficou tão grande? Jason tinha o segredo, mas ele não iria revelá-lo. Jason olhou para seu touro com orgulho. Tinha um segredo para torná-lo tão grande, mas seus lábios estavam selados e qualquer um que soubesse tinha jurado manter segredo. Agora, isso não impediu que os outros fazendeiros presentes no leilão tivessem perguntas. Afinal, o touro era 2 vezes maior do que qualquer outro touro presente. Eles tinham que saber o porquê daquilo. Por mais que os outros fazendeiros exigiam saber o segredo, Jason permaneceu em silêncio. Os fazendeiros conversavam entre si, imaginando se talvez ele tivesse alimentado o touro com algum alimento especial ou dado a ele vitaminas extras. Todo mundo queria saber, mas apenas alguns sabiam o grande segredo de Jason. Aqueles que tinham conhecimento prometeram ficar calados. Não porque era um segredo fantástico, mas sim terrível. As pessoas que sabiam se arrependeriam de perguntar, porque se o segredo de Jason fosse descoberto, ficaria feio para todos eles. Assim, tiveram que calar a boca ou eles estariam em dificuldade. Por causa do terrível segredo que eles estavam todos mantendo, ninguém queria levar o touro a qualquer lugar ou mostrá-lo a ninguém. Eles pensavam que poderiam utilizar o touro para carne e couro, e era isso. Afinal de contas, um touro desse tamanho renderia muita carne. É por isso que todo mundo ficou completamente surpreso quando Jason deu a notícia que leiloaria o touro gigante. Assim como os outros, ele sabia que um touro desse tamanho seria valioso, mas não queria a carne de touro. Ele queria o dinheiro que o touro poderia render no leilão. Mas por que Jason correria um risco tão grande? Ele era realmente tão ganancioso. Aqueles que sabiam seu segredo para aumentar o tamanho do touro imploraram para que ele mudasse de ideia, já que se ele fosse pego, haveria uma punição para todos eles, e a carne teria sido tão valiosa quanto a venda no leilão para um touro tão grande. Mas os olhos de Jason estavam cegos por cifrões, e ele estava determinado a ir a esse leilão e levar o grande touro com ele. Não importava o quanto seus amigos implorassem. Ele não poderia ser distraído do fato do tanto de dinheiro que ele iria ganhar, e ele estava tentando fazer muito dinheiro. A casa de leilões local ficou surpresa ao ver o touro de Jason entrar. A casa de leilões operava quase todos os leilões de gado do estado, então não ficaram tão surpresos. Mas ainda assim, o touro de Jason era diferente e todo mundo logo entendeu aquilo, o que causou um interesse imediato no animal. Como vendedor, Jason não precisava fornecer muita informação sobre seu touro antes de vendê-lo. Ele disse à casa de leilões a idade do touro e peso, e enquanto a maioria das pessoas se gabavam sobre seus touros, Jason permaneceu calado.
Não podia deixar que outras pessoas conhecessem seu segredo, especialmente não na casa de leilão. Mas qual era o seu segredo? Os trabalhadores da casa de leilões não sabiam isso. Mas eles checaram as informações de Jason. Primeiro, a idade do touro correspondeu à resposta de Jason, mas eles sabiam que com certeza tinham que verificar o peso. Mas o touro era gigantesco e os leiloeiros nem tinham certeza se eles tinham uma balança grande o suficiente. Ninguém na casa de leilões jamais tinha visto nada parecido e ninguém podia acreditar no número da balança. Com certeza ela estava quebrada. Eles tentaram novamente em outra balança e ele mostrou o mesmo número alto. Finalmente, eles contataram Jason e disseram que estava correto. Seu touro era o mais pesado que já tiveram. Dessa forma, os trabalhadores da casa de leilões não sabiam bem o que fazer. Eles deveriam autorizar a venda do touro ou mandar ele de volta. Aquele touro estava bem, ele era tão grande. O leiloeiro ligou para o proprietário da casa de leilões e juntos eles deram uma olhada no touro. No final, eles chegaram a uma resposta. Tanto o leiloeiro quanto o dono da casa de leilões estavam incrivelmente curiosos sobre o touro e permitiram que o animal fosse colocado à venda. Mas o leiloeiro ainda estava fascinado pela criatura e, sem o conhecimento de Jason, o leiloeiro foi começando a descobrir o segredo do dono. Mas ele descobriria tudo a tempo? Jason levou o touro para uma última inspeção e, mais uma vez, todos os olhos estavam em seu touro. Eles tinham providenciado para que o touro tivesse um dia inteiro de inspeção, já que ele era tão grande. Todos estavam ansiosos para se aproximar e olhar, mas especialmente o leiloeiro. O que ele iria encontrar? Jason sorriu enquanto examinavam seu touro de novo. O dono da casa de leilões disse repetidamente ao dono que ele tinha certeza que faria uma boa quantidade de dinheiro para o animal, o que deixou Jason muito feliz. O dono da casa de leilões não se conteve e perguntou a Jason como ele tinha feito isso, como deixou os touros tão grandes. Jason se recusou a dizer, mas o leiloeiro estava observando o touro de perto. Ele ouviu o dono do local e Jason falando sobre todo o dinheiro que eles fariam. O proprietário do animal levaria para casa uma grande quantia, enquanto o dono dos leilões receberia uma grande comissão. Parecia bom demais para ser verdade. O leiloeiro continuou medindo o touro, seu tamanho, peso, idade, altura e mais. Ele olhou para quase cada centímetro do touro antes de terminar. Jason achou que o leiloeiro estava muito curioso, mas o funcionário nem deveria se preocupar, afinal, o segredo de Jason estava prestes a ser descoberto. Havia algo incrivelmente errado com este touro e o leiloeiro sabia. Ele tinha suas suspeitas desde o primeiro momento que viu o animal. Mas agora que havia passado muito tempo com o bovino, ele sabia com certeza que o touro não era normal e Jason era alguém que se devia desconfiar. Então, o que o leiloeiro poderia fazer? Ele decidiu que não podia deixar Jason perceber que ele sabia seu segredo. Em vez disso, ele se juntou ao proprietário e Jason em sua conversa e parabenizou o proprietário pelo animal maravilhoso que ele havia criado. Além disso, o leiloeiro prometeu a Jason que seu touro iria definitivamente trazer dinheiro, e isso era tudo que o fazendeiro precisava ouvir. Jason se despediu e deixou o touro na casa de leilões, planejando voltar no dia seguinte para a venda. Uma vez que todos saíram, o leiloeiro começou a trabalhar. Ele sabia o que tinha que fazer, mas também sabia que tinha que ter cuidado. Se alguém suspeitasse dele, as coisas poderiam ficar complicadas rapidamente. Em primeiro lugar, o leiloeiro sabia que não podia tentar resolver o problema por conta própria. Ele precisava de ajuda. Embora chamar a polícia teria sido a resposta lógica, ele queria ser mais discreto. Felizmente, o leiloeiro tinha um amigo que ocasionalmente informava a polícia, e ele era um homem certo para o trabalho. Seu amigo Nick veio à casa de leilões naquela noite, e o funcionário estava esperando ansiosamente por ele. Ele explicou que não queria a polícia diretamente envolvida ainda, porque ele precisava de conselhos sobre o que fazer. Ele tinha certeza de que algo estava errado com o touro. Ele só precisava que Nick o visse. Os dois foram diretamente para o touro, mas Nick não queria chegar perto dele.
Ele estava assustado com o enorme tamanho do animal e ele tinha certeza que o bovino ficaria irritado e iria pisar nele. O leiloeiro acalmou o amigo e começou a explicar suas descobertas. Nick não podia acreditar no que ele estava ouvindo. Ele sabia muito sobre o trabalho da polícia, mas seu conhecimento sobre animais era tão limitado que ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Ele não sabia o que pensar sobre o touro, mas ele sabia que seu amigo era um leiloeiro profissional que sabia o que estava fazendo. Ainda assim, a história parecia muito inacreditável para ser verdade. A primeira coisa que ele fez foi perguntar ao leiloeiro sobre os documentos relacionados ao touro. Ele pensou que talvez pudesse encontrar pistas nos registros de Jason. Antes que ele fosse alertar a polícia, Nick precisava de provas concretas de que algo estava errado. Lentamente, ele começou a ler os documentos e, assim como o leiloeiro tinha feito ao chamá-lo, Nick decidiu que precisava da opinião de alguém em quem ele poderia confiar. Uma de suas amigas, Jessie, era uma veterinária que trabalhava com gado e pensou que ela poderia ser capaz de ajudá-lo a decifrar o que os documentos estavam mostrando. Não poderia arriscar perguntar a outra pessoa. Jessie estava mais do que disposta a ajudar, mas ela se perguntou por que Nick estava ligado com um pedido tão incomum. Ele não quis dar a ela nenhum detalhe até que ela chegasse, então ela correu para se encontrar com ele. Parecia ser importante. Ela não tinha ideia do que iria encontrar. Seria nada menos do que chocante. Como veterinária, Jessie estava acostumada a receber ligações a qualquer hora do dia e noite. No entanto, ela estava preocupada com o que poderia ser tão importante que ela teve que sair correndo depois da meia-noite. Assim que chegou e viu Nick, ela soube imediatamente que algo deveria estar muito errado. O leiloeiro mostrou a Jessie um cômodo vazio, onde ela não tivesse distrações. Ele queria mantê-la o mais calma possível, porque ele sabia o que ia mostrar a ela. Era inacreditável. Ele entregou a ela os documentos e fotos. Ver o touro pessoalmente seria demais. A princípio, Jessie pensou que as fotos eram uma piada, mas Nick e o leiloeiro a convenceram de que eram reais. O tamanho do touro era diferente de tudo que ela já tinha visto antes. A veterinária insistiu em ver o animal de perto e o leiloeiro a preparou para o que ela estava prestes a testemunhar. Os dois homens levaram Jessie para conhecer o touro. Ela olhou para ele várias vezes, incapaz de processar o tamanho do animal. Se aproximou lentamente e sentiu os músculos e costas do touro. Não havia truques ou próteses envolvidas. O animal era real. Como isso foi possível? Nick explicou o que eles já tinham verificado no touro. Assim que Jessie se recuperou da surpresa, ela começou a pensar sobre a situação o mais logicamente possível. Havia apenas algumas razões pelas quais um touro poderia ter ficado tão grande. Então, decidiu que a única coisa que poderia fazer era examinar o touro para encontrar pistas. Jessie ficou surpresa ao ver os dentes do animal e teve pena, pois eles estavam em péssimas condições. Ela também notou que seus joelhos estavam tortos, talvez porque tinham que suportar seu enorme tamanho. Eventualmente, Jessie veio para formular uma teoria sobre como o touro ficou tão grande. A veterinária informou Nick e o leiloeiro sobre o que ela descobriu. Ela podia dizer pelo controle do touro que ele não tinha crescido para ter aquele tamanho por conta própria. Enquanto ouvia a explicação dela, Nick entendeu por que o leiloeiro ligou para ele preocupado. Os três não tinham ideia do que fazer. Eles não poderiam ser óbvios porque eles não queriam fazer Jason suspeitar. Se ele achasse que algo estava errado, ele poderia desaparecer. Nick sabia que eles tinham informações suficientes para prender Jason, mas primeiro eles tiveram que atraí-lo. Sem contar a Jason, o leiloeiro informou a todos os outros envolvidos que o leilão havia sido cancelado. Mas para Jason, tudo ainda iria acontecer exatamente como planejado. Mas atrair Jason para o leilão dependeria do fato de eles conseguirem manter seus planos em segredo por tempo suficiente para enganá-lo. Quando Jason acordou de manhã, ele estava encantado que o dia da venda tinha chegado. Ele esperava ganhar muito dinheiro, que ele poderia então reinvestir em seus outros touros. Ele não tinha ideia de que estava entrando em uma armadilha.
O fazendeiro seguiu sua programação regular depois do café da manhã, ele alimentou os outros touros e então correu pelo resto de suas tarefas, já que estava tão ansioso para chegar ao leilão e acabou saindo mais cedo. O estacionamento estava quase vazio, mas ele não ligou, pois ainda era muito cedo pela manhã. Jason se apressou para preparar seu touro para o leilão, alimentou o animal, escovou sua pelagem até parecer perfeito. Ele queria que o touro parecesse saudável e forte para que ele pudesse fazer o máximo de dinheiro possível. Afinal, Jason tinha planos caros para o futuro. Ele pretendia investir o dinheiro na compra de uma fazenda ainda maior com mais touros. Também precisava de um carro novo. O dinheiro que ele ganharia com a venda tornaria possível seus sonhos futuros e ele mal podia esperar pelo leilão começar. Uma vez que Jason terminou de preparar o touro, ele começou a perceber que não havia ninguém mais ao redor para o leilão. Já era hora de começar, mas ainda não havia ninguém lá. Ele foi procurar o leiloeiro, mas logo percebeu que não havia ninguém. O fazendeiro pensou que eles poderiam estar lá fora, dando conta dos últimos preparativos. Mas quando tentou abrir uma das portas, ele a encontrou trancada. Então, verificou algumas outras portas, mas nenhuma estava aberta. Ele gritou por socorro enquanto circulava o edifício, mas ninguém estava lá para responder. Alguns minutos depois, Jason ouviu sirenes aproximando-se. Ele estava tão feliz em ouvir isso, significava que a ajuda estava a caminho. Talvez todos os outros tivessem sido evacuados ou houvesse alguma outra razão pela qual ele foi trancado lá dentro. Ele gritou para as sirenes para deixá-los saber que ele estava lá dentro. Jason não tinha ideia de por que a polícia estava realmente lá. Quando ninguém veio abrir as portas imediatamente, Jason as chutou para deixar que as pessoas soubessem que ele estava preso lá dentro. Ele não queria que eles instigassem e saíssem imediatamente sem vê-lo. Afinal, poderia levar dias até que alguém voltasse ao local. Finalmente a porta se abriu e Jason ficou muito grato que a polícia estava ali e a deixou sair. Mas seu alívio durou pouco, pois assim que o viram, eles o agarraram e o algemaram. Jason tentou obter mais informações deles, mas tudo o que fizeram foi lerem seus direitos. Por que ele estava sendo preso? A polícia escoltou Jason até um dos carros e o trancou lá dentro. Enquanto observava a cena, o fazendeiro notou que o leiloeiro estava por perto conversando com um policial, bem como um homem que ele não reconheceu. Foi então que Jason começou a se perguntar se talvez algo estivesse acontecendo. Enquanto assistia, uma mulher apareceu ao lado de seu touro. Ele imediatamente reconheceu o animal como dele, com base em seu tamanho incomum. A mulher apontou diferentes pontos sobre o touro e falou com a polícia. Um fotógrafo estava até tirando fotos. Foi então que Jason soube o porquê ele tinha sido capturado. Eventualmente, Jesse percebeu que o fazendeiro tinha cruzado ilegalmente diferentes tipos de touros para torná-lo tão grande. Era uma forma de abuso de animais, pois o touro era grande demais para aguentar seu próprio peso. A polícia levou Jason para a prisão e o touro foi levado a um santuário local para animais resgatados para viver seus dias felizes. Nossa, que história impressionante! O que você achou? Conta pra gente aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Eu vejo você no próximo vídeo. Até lá, tchau!